Nesta noite e para esta noite, eu quero estar ministrando uma palavra sobre o título A Pátria dos Salvos. Quero saber, tem algum salvo aqui nesta noite? Alguém que está presente aqui irá morar nos céus? Aleluia. Queridos irmãos, sabemos que estamos neste planeta denominado planeta Terra apenas de passagem. Estamos neste planeta Terra apenas por um determinado tempo. Quando este tempo acabar, nós estaremos com Jesus Cristo para sempre nas regiões celestiais. Sabemos que nós temos a nossa cidadania terrena, mas também temos a nossa cidadania celeste. O ser humano, quando nasce uma criança, o pai ou a mãe desta determinada criança vai até o cartório para lhe registrar o nome deste menino ou da menina. Quando completa-se uma determinada idade, é o momento de tirar a identidade. E na identidade tem especificado a nacionalidade e a naturalidade da criança. A nacionalidade, quando a pessoa nasce no Brasil, é brasileira. E a naturalidade é a cidade onde a determinada criança nascer. Muitas pessoas, talvez que estão aqui, estão morando na cidade de Lusiânia hoje, mas talvez a sua naturalidade, onde você nasceu, não foi a cidade de Lusiânia. Talvez tenha alguém aqui, lá de Salvador, da Bahia, talvez no Ceará, Maranhão, ou de outra cidade aqui do Goiás. Tem a sua nacionalidade brasileira e a sua naturalidade onde você nasceu. Nós também temos o nosso lugar lá nos céus. Nós somos cidadãos dos céus. O apóstolo Paulo, um homem servo de nosso Senhor Jesus Cristo, ele escreve esta carta aos irmãos da cidade de Filipe, quando ele estava preso, provavelmente em Roma, por motivo de pregar a palavra de Deus, e não importava se ele ia passar por lutas, tribulações e até mesmo prisão, por causa do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele não se importava, porque o que importava para ele era anunciar o Jesus Cristo que havia vindo aqui na terra, morrido, mas ao terceiro dia ressuscitado. Ele não se importava com a circunstância. E quando ele escreve esta carta aos irmãos da cidade de Filipe, ele estava preso, mas lá ele escreve para os irmãos: olha, meus irmãos, quero dizer para vocês que muitos têm se levantado, muitos têm se infiltrado em vosso meio, querendo às vezes trazer outro evangelho, um evangelho que não é do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Os inimigos da cruz de Cristo estavam pregando outro evangelho, preocupados apenas com as coisas terrenais, preocupado apenas com as coisas deste mundo, com as coisas deste século. Mas o apóstolo Paulo, ele levanta e começa a escrever para os irmãos da seguinte maneira: meus irmãos, eu quero dizer para vocês que a nossa pátria não é esta. A nossa pátria está nos céus, donde também esperamos
O servo de Deus, antes de vir para a luz, ele vivia nas trevas, e ele recebeu então um chamado. Você lembra? O homem chamado Abrão morava em Ur dos Caldeus. No capítulo 12 de Gênesis, dos versículos 1 ao versículo de número 3, Deus ele fala para Abraão: olha, Abraão, sai da sua terra, do meio da sua parentela, e parte para uma terra que ainda eu te mostrarei. Abraão, eu abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aquele homem, ele prontamente ouve a voz de Deus, e não apenas ouve, mas coloca em prática. Há uma diferença, pastor Joaquim, entre ouvir e colocar em prática, escutar e colocar em prática. Muitas pessoas apenas escutam dia após dia a verdade, às vezes ouve a palavra de Deus através da sua palavra, mas como diz o adagio popular, entra num ouvido e sai do outro, não executa a ordenança de Deus. Mas deixou um homem chamado Abrão, ele arruma as suas coisas com a sua família e começa a partir para uma terra que Deus ainda iria mostrar para ele. Ele não sabia para onde ele iria, mas ele somente ouviu a voz de Deus e começou a andar rumo a Canaã material. E nós sabemos que através deste homem chamado Abrão, nasce o menino da promessa chamado Isaac. Isaac, ele tem dois filhos, Esaú e Jacó. Deus então escolhe Jacó para vir da descendência às 12 tribos de Israel. E das 12 tribos de Israel vem os israelitas. E quando Abrão ele era vivo, Deus havia falado para ele que este povo iria passar mais de 400 anos no Egito, mas que depois Deus iria tirar aquele povo do Egito com mão forte e com braço estendido. A nação de Israel, através de Jacó, cresce grandemente. Eles vão para o Egito, passam alguns anos de fartura morando na cidade de Gósen. Mas depois que morre o primeiro faraó, quando José estava administrando o Egito também ao seu lado, levanta um outro faraó que não conhecia a Deus, então começa a oprimir o povo de Deus. E abrimos a lata aqui, o povo começa a clamar a Deus, o povo começa a invocar o nome santo do Senhor. Aí Deus levanta um libertador para ir tirar, libertar aquele povo do Egito, homem este chamado Moisés, na condução à terra que Deus havia prometido, a terra que manda leite e mel, uma terra fértil, uma terra boa. Moisés vai na presença do faraó. Depois de muitas pragas, 10 pragas, da 10ª, o faraó permite o povo partir. E o povo parte ali cheio de riquezas, com ouros, pratas. Mas sabemos que na caminhada rumo a Canaã, sempre, meus irmãos, terá os seus obstáculos. Você foi chamado. Primeiro passo é esse, você foi chamado. Mas não pense que na jornada, que no percurso em direção a Canaã celestial será apenas flores, será apenas rosas. Não. No percurso
vermelho. E agora, o que fazer diante deste mar? O que fazer agora diante daquela circunstância? Mas Deus, Ele age nas impossibilidades humanas. Aquele que chamou, aquele que escolheu o seu povo, Ele estará presente, trazendo refúgio, trazendo socorro. Ele vai na sua frente, Ele vai abrir o mar, e você irá passar a pés enxuto, porque Deus é o Deus que provê. Enquanto chega os momentos das impossibilidades humanas, toca Moisés nas águas. Tocou, o mar se abriu em duas partes, eles passaram. Pela narrativa bíblica, Moisés, ele lidera a nação de Israel por 40 anos no deserto, enfrentando lutas, provações, tribulações, inimigos queriam impedir aquele povo de tomar posse da terra que Deus havia prometido. Mas quando o povo estava em obediência ao Senhor, os inimigos se levantavam, os amalequitas se levantavam, os moabitas se levantavam, mas Deus estava ali pronto para socorrer o seu povo. Deus não desamparou o seu povo. A Bíblia nos relata que durante a noite, no deserto, fazia muito frio, mas ali Deus estava com uma coluna de fogo, protegendo o seu povo. Durante o dia no deserto, na caminhada rumo a Canaã, terrão. Durante o dia o calor era intenso, ardia, mas ali durante o dia uma coluna de nuvem cobria o povo. Era um ar-condicionado. Você fez um ar-condicionado agora? Não. Ali Deus tirava aquele calor do deserto, e aquela nuvem trazia frescor para o povo dele. Moisés morre, levanta o homem por nome de Josué que sucede Moisés. E Josué chega diante de Jericó, uma cidade fortificada, murada, mas Deus havia falado que ele iria tomar posse da terra. Ele então obedece às ordenanças de Deus. Quando ele brada com aquele exército, aquelas muralhas caem por terra, e eles então começam a tomar posse das terras que Deus havia prometido. Os inimigos começavam a se levantar, mas Deus começava a bradar em favor do seu povo aqui na terra, e eles alcançavam vitórias da parte de Deus. Este era o percurso rumo a Canaã terrenal. Eles começaram a tomar posse. Primeiro, a pessoa é chamada. Segundo, a pessoa tem que percorrer este percurso. Nós hoje estamos no século de número 21. Você, meu irmão, você, minha irmã, você foi chamado, você foi chamada, você foi alistado neste exército de Cristo. E neste exército de Cristo, na jornada rumo a Canaã celestial, eu quero dizer para você que vai existir mar vermelhos, mas se você clamar a Deus, Deus estará contigo. Neste percurso rumo a Canaã celestial, os inimigos vão se levantar. Satanás com seus assédios, eles vão se levantar contra a minha e contra a sua vida, mas a Bíblia, ela garante para mim e para você que maior é aquele que está comigo, maior é aquele que está contigo do que aquele que está lá no
Jesus, o descendente de Davi, ele veio à terra para trazer aquela intimidade que Adão um dia perdera, para trazer novamente o relacionamento do homem com Deus. Jesus, João capítulo 1, que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, uma glória do unigênito de Deus, cheio de graça e de verdade. Jesus veio aqui na terra como o último Adão, porque você lembra na narrativa bíblica que o primeiro Adão, ele pela sua desobediência, ele fora expulso do jardim do Éden. Mas Jesus Cristo, pela sua obediência, ele salvou a minha vida e também salvou a sua. Se nós estamos aqui hoje, nesta noite, se os obreiros estão aqui nesta noite, se as irmãs estão aqui nesta noite, se a igreja está aqui nesta noite, não é pelo meu mérito, não é pelo seu mérito, mas é pelo mérito de nosso Senhor e Salvador Jesus. O servo de Deus, ele escreveu da seguinte maneira, que o maior acontecimento da história não foi o homem subir e pisar na lua, não foi, mas o maior acontecimento da história foi Deus ter descido e pisado aqui na terra. Isso por amor a mim, isso por amor a você. E Jesus, quando estava aqui na terra, Evangelho de João, capítulo 14, todos nós conhecemos essa narrativa bíblica. Jesus chega para os seus discípulos e fala para os discípulos: eu quero dizer para vocês, não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, meu Pai, crede também em mim, porque lá na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar-vos lugar, virei outra vez para levar-vos para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Quero perguntar esta noite: quantos um dia almejam estar com Cristo? Levante as suas mãos e exalte a Ele nesta noite. Você nesta noite tem a oportunidade de agradecer a Jesus pelo sacrifício vicário, porque o devedor era eu, o devedor era você, mas Jesus pagou o preço na cruz do Calvário. Jesus morreu para que eu e você tivesse vida, e não é qualquer vida, é vida em abundância, é vida em abundância. Ele está presente nesta noite, aleluia, para restaurar. Ele está aqui nesta noite para fortalecer a sua fé. Porque está ouvindo nesta caminhada rumo à Canaã celestial, meus irmãos, você vai encontrar pessoas que vão tentar fazer você parar. Você lembra muito bem que quando Moisés envia os espias lá na terra prometida, a maioria trouxe para Moisés um relatório negativo. Olha, Moisés, a terra lá é boa,
A terra manda leite e mel, Moisés, mas lá na terra tem gigantes. Nós somos como gafanhotos à sua vista, Moisés. Nós não podemos conquistar a terra, Moisés. Mas havia dois ali que levantou e falou: verdadeiramente é terra de gigantes. Verdadeiramente tem muitos empreendimentos, mas a terra é boa, a terra manda leite e mel, e nós trouxemos aqui os seus frutos. Nós vamos ir lutar e nós vamos conquistar a terra, porque quem prometeu não foi o homem, quem prometeu foi o próprio. O homem, a mulher, muitas vezes podem prometer muitas coisas e não cumprir, mas o Deus a qual nós servimos, o Deus a qual essa igreja serve, pastor Joaquim, Ele é o Deus que promete, e Ele é o Deus que cumpre com a sua palavra. Ele é o Deus que promete, Ele é o Deus que cumpre. Meus discípulos, não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, meu Pai, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Eu fui, já preparei lugar para vocês. Mas eu quero dizer para vocês que daqui a pouquinho eu irei voltar. Irei levar vocês para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Quando Jesus estava no monte, fazendo a sua ascensão para a destra do Pai, os discípulos, ali no monte, cerca de 1.500 pessoas, vendo Jesus subir e fazer a sua ascensão ao Pai. Quem sabe, aquele valedão, Pedro, olha para Jesus subir e começa a dizer: agora, o que será de nós? O discípulo amado de Jesus, João, que a Bíblia relata que ele colocava a sua cabeça e escutava as batidas do coração do Mestre. Um apóstolo amado de Jesus estava olhando também Jesus subir. Quem sabe, estava descendo lágrimas copiosamente sobre a sua face, vendo Jesus subir para a destra do Pai. Atos capítulo 1 nos relata isso, que eles estavam olhando Jesus subir. Quando Jesus chega a uma determinada altura, uma nuvem encobre Jesus. Quando aquela nuvem encobre Jesus, aparecem dois varões vestidos de branco, se coloca ao lado daqueles discípulos e fala da seguinte maneira: varões galileus, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus entre vós foi recebido, assim como vocês estão vendo ele subir, ele há de voltar para vos buscar. Aleluia, aleluia, aleluia. Tito capítulo 2, versículo 13. Que aguardamos a bem-aventurada esperança e o aparecimento do grande Deus, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus queridos e amados irmãos, estamos aqui na terra apenas de passagem, estamos aqui na terra apenas provisoriamente.
escassa, porque assim como os inimigos da cruz de Cristo estavam infiltrando até no meio dos irmãos, trazendo outro evangelho, o evangelho legalista, assim também no século XXI tem levantado muitos homens, no século XXI tem levantado muitas mulheres, querendo desqualificar a minha e a sua fé, desqualificar as sagradas escrituras, mas nós continuaremos achando ou pela fé. Pode levantar a secretaria luciferiana contra a igreja de Cristo, mas nós continuaremos achando este próprio céu de criação, este próprio céu que muitas vezes padece dores dessas angústias. Nós não estamos livres. O próprio Jesus disse, João 16:33, meus discípulos do mundo vocês terão aflições, mas eu quero dizer que eu venci o mundo. Jesus foi, e Ele quer que a sua igreja aqui na terra continue animada. Jesus falou, tente bom ânimo, eu venci. Se coloque em pé.